Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Salmo 84, versículo 9. Iniciemos nossa celebração, agora fazendo o nosso ato de contrição, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrando que na vida de quem teme a Deus, não faltam aflições. Inimigos e ciladas aparecerão, mas o Senhor protege seus servidores. Vamos nos alimentar pela participação da Eucaristia de hoje, pela participação desse alimento da palavra, fazer essa comunhão com Deus e fazer essa comunhão tão importante em nossas vidas. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 6, 12 a 28. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto, segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirada na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei
e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem prestas culto com perseverança, pode salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que, em todo o território do meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos
se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Que linda a primeira leitura que nós tivemos, que lindo o Evangelho, que somado ao Salmo responsorial, vai nos dar uma linda reflexão. Hoje, a leitura do livro de Daniel 6, 12 a 28, naqueles dias, vão se aproximar os chefes do reino e vão encontrar Daniel fazendo preces a Deus, e eles vão denunciar a Daniel, ao rei, porque o decreto do rei era para todos, e Daniel estaria ali desobedecendo, e eles vão dizer que Daniel estava lá invocando a outro Deus, e era o Deus verdadeiro, o nosso Deus, e o rei vai responder: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, que não pode ser violada essa lei. Então, eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Veja bem como Daniel rezava. Tem gente que não gosta de rezar uma vez por dia. Daniel rezava 3 vezes por dia. Era um homem orante, era um homem que buscava Deus. Isso vale para nós hoje nos perguntar: como tem sido a minha vida de oração? Nós não temos que rezar somente uma vez. A palavra de Deus, ela é um alimento. A oração é um alimento, e como alimento ela deve ser mais do que uma vez rezada por dia, como Daniel fazia. E aí o rei vai buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões por causa disso. E disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. De fato, quem teme a Deus não teme a boca do leão, não teme a cova, não teme a morte, não teme nada. E com certeza Daniel não temia, não temeu nada. E o rei assim o lançou na cova dos leões. Ele vai, num raiar do dia, como diz a palavra, levantar-se e apressadamente ir na cova dos leões. Aproximando-se da cova, vai chamar por Daniel com voz aflita, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel vai responder: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. De fato, Daniel não praticou nenhum mal. Qual foi o crime que ele praticou diante do rei? Ele somente servia ao Deus verdadeiro. Com isso vai alegrar-se o rei e mandar tirar Daniel da cova? Quando retiraram, nenhuma lesão mostrava a ele, porque acreditara em seu Deus. E com certeza aqueles que o acusaram chegaram perto dizendo: esses leões não estavam famintos? Pois aí o rei manda então que eles fossem lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e mal eles pisaram, os leões os devoraram, esmagando-lhes os ossos. É assim que Deus trata os nossos inimigos. Quando nós o tememos, quando nós fazemos da nossa oração esse alimento cotidiano, como fez Daniel, que a paz de nós se multiplicará com certeza, o amor de Deus, a misericórdia de Deus nos acompanhará. Muitos leões estão aí a buscar quem devorar, mas os filhos de Deus
Deus não permitirá. Portanto, vamos fazer como fazia Daniel, viver na oração. Quem vive na oração não temerá o inimigo, não temerá o leão, não temerá as situações difíceis que se aproximam e que se avizinham. Quantas pessoas vivem preocupadas com o dia de amanhã, fazem de cada situação uma boca de leão? Na vida de quem teme a Deus, não faltarão aflições, não faltarão ciladas, não faltarão perseguições de inimigos. Porém, o Senhor protegerá os seus servidores. E hoje o Salmo responsorial, Daniel capítulo 3, nós cantamos novamente: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Vamos louvar o Deus verdadeiro, como fazia justamente Daniel. E no Evangelho de Lucas 21, 20 a 28, Jesus vai dizer aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. E a gente já comentou aqui, já falou, que de fato Jerusalém foi destruída no ano 70, mas quantas coisas vieram e estão por vir ainda. Nós devemos ter esse olhar de fé de Daniel, de rezar todos os dias. Daniel foi um homem de visões, foi um homem que teve profecias tão profundas até acerca de Jesus, sobre a vinda do Messias, mas devemos também estarmos a serviço, estarmos orantes, estarmos vigilantes. Isso vale mais do que ficarmos olhando para o céu, olhando os sinais, aguardando os sinais. Tem pessoas que vivem esperando sinais. Eu vejo tantas pessoas a propagar de uma forma sensacionalista a chegada do Messias. Outros já mostram até sinais que ainda nem aconteceram de fato. Não é assim que Jesus quer que se complete o reino no meio de nós. Jesus Cristo quer que se complete o reino de Deus no meio de nós a partir da nossa missão de ajudar os necessitados, de libertar os cativos, como ele mesmo fez, como o Messias mesmo fez. Isso é fazer o reino de Deus estar próximo no meio de nós. Porque no mundo haveremos de ver muitas situações que nossos olhos não querem contemplar, mas quantas situações já contemplamos, quantas situações que nos apontam que o Filho de Deus está próximo. E de fato, Jesus Cristo está próximo, mas vamos nos levantar a cabeça, porque, como Jesus Cristo disse, a vossa libertação está próxima. Isso que é mais importante. Não vamos olhar para o passado. A destruição de Jerusalém, do templo, ano 70, marcou sim o início da nova fase do povo de Deus. O início da nova fase do povo de Deus, sim, se concretizou com a destruição de Jerusalém. Mas isso inaugura uma época, a época que significa a chegada do reino de Deus, reino de paz, de misericórdia, de amor. Jerusalém será pisada até que se complete os tempos dos gentios. O projeto do Pai não é o monopólio de um povo, de líderes religiosos. Os sinais cósmicos são simbólicos, são símbolos de uma queda de um regime social opressor. O Filho do Homem triunfará sobre os opressores. Seu grande poder de vida se opõe aos poderosos, que é o projeto de morte. Diante desta reviravolta da situação, os seguidores de Jesus têm de se levantar, têm de levantar a cabeça. Por que desanimar? A libertação está próxima. Jesus vem libertar os seus. A nova história já começou a ser construída e nós fazemos parte desta construção. Nos alimentemos desta participação na Eucaristia, dessa constância na oração como Daniel, em comunhão com Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ó Jesus libertador, em cores vivas anuncias a destruição de Jerusalém, cidade que matou os antigos profetas e descartou tua amável presença. Revelas ao mesmo tempo que teus discípulos podem se abrir à esperança, afastando todo medo. Ergam a cabeça, pois a libertação de vocês está próxima. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial.
Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva e quem não reza se condena, porque a oração chama a conversão e a conversão é um passo decisivo para a nossa salvação. Esse é o nosso papel. Louvar, bendizer a Deus e vigiar também na oração e também na nossa prática do dia a dia. Obrigado por sua preciosa participação e que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.